Olá, pessoal. Bom, a gente vai ver agora a resolução de alguns exemplos envolvendo limites. Bom, são apenas 4 exemplos e a ideia inicial é a gente, ao ter uma função ao qual quer calcular um limite, primeiro observar se apenas substituir o par xy por esse valor 2 e 3 se gera algum problema numérico. Se gerar, a gente buscará fazer algum algebrismo para tentar contornar essa situação. Se não, é só substituir mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma expressão que, bom, não tem nenhum tipo de problema numérico, ou seja, qualquer valor de x e de y que eu trouxer para essa expressão, o valor obtido nisso será um número, né? Terá um sentido matemático, diferentemente de uma raiz quadrada, que tem que tomar cuidado com o radicando, ou de uma fração, que tem que tomar cuidado com o denominador. Nesse caso, é bem simples, então basta simplesmente substituir, né, os valores de x e de y dados aqui, né? Então, é simplesmente isso. Então, no caso, x ao quadrado mais 3xy menos 5y ao quadrado. Quero calcular o limite dessa função com o xy tendendo ao ponto 2, 3. Então, nesse caso, a gente pode simplesmente substituir. O resultado aqui vai ser, bom, o x eu substituo pelo 2 e o y pelo 3. Então, fica 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 4 menos 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. O que mais? Menos 5 vezes 9, 45. Então, 4 mais 18 dá 22. 22 menos 45, menos 23. Então, nesse caso, só substituir não gerou nenhum problema numérico, então não precisa fazer outra coisa. Aqui um segundo exemplo agora já envolve fração e denominador. Então, eu tenho o módulo de 2xy mais 4 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nesse caso, devido a ter esses dois números ao quadrado, o que os torna ou não negativos, né? Então, eu já sei que essa soma aqui será um número não negativo. Então, o fato de ter a raiz quadrada ali não vai nos impedir, né, numericamente de nada. Não terá nenhuma restrição quanto a isso. Porém, nós temos um denominador. Então, a gente não pode ter essa soma igual a zero, o que aconteceria unicamente se o x e o y fosse zero. Porém, aqui, o meu par xy está tendendo ao ponto 1, 3 e não 0, 0. Então, a gente pode, novamente, só substituir o x e o y por esses dois valores, o x por 1 e o y por 3. Aqui no numerador, não tem raiz e, por se tratar do numerador, né, não tem nenhuma restrição numérica. Então, aqui a gente pode substituir sem problema algum. Então, a gente vai ter ali o módulo de 2, aí o xy, substitui o x por 1 e o y por 3, então 2 vezes 1 vezes 3, mais 4, módulo aqui que é 1, dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, aqui vai dar 5 mais 4, 9, o módulo de 9 é 9 mesmo, e no denominador eu vou ter raiz de 10. Bom, já é uma resposta satisfatória. Se quiser melhorar a escrita, a gente pode racionalizar o denominador. Então, a gente vai ter 9 raiz de 10 sobre 10. E, novamente, basta eu substituir. Agora, já nesse terceiro exemplo, bom, eu tenho um denominador. Esse denominador não pode ser igual a zero. Só que, se eu simplesmente substituir o x por 1 e o y por menos 3, eu vou ter aqui no denominador 6 vezes 1 mais 2 vezes menos 3. 6 menos 6 é 0. Então, eu não posso simplesmente substituir. E aqui no numerador, coincidentemente, a gente vai ter também 0, mas, né, o importante para a gente aqui é preocupar com o denominador. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar simplificar essas expressões. Bom, algumas delas a gente já reconhece, por exemplo, essa primeira aqui é menos diferença, aqui é um termo quadrado, aqui é um termo quadrado, diferença de dois quadrados, então há uma fatoração para ela.
E aqui no denominador, bom, pode ser que não seja necessário, é bom a gente fatorar primeiro o numerador para verificar, mas nesse caso já estou vendo aqui logo de cara que o 6 e o 2 são números pares, então há a possibilidade de colocar o 2 em evidência, né? Então a gente vai ver se há essa necessidade. Então teremos aqui o limite do par xy tendendo ao ponto 1 menos 3. Aqui no numerador, eu tenho o 3x ao quadrado menos o y ao quadrado. Então, fatorando isso, a gente vai ter 3x mais y vezes 3x menos y. Na dúvida, é só lembrar daquele produto da soma pela diferença de dois termos, que o resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, o que a gente fez aqui foi basicamente voltar. Então, bom, numerador, tá, 3x mais y vezes 3x menos y. Não tem um fator para eu cancelar nesse momento com 6x mais 2y. Porém, nesse 6x mais 2y, eu percebo que o 6 e o 2 são números pares, então eu posso colocar o 2 em evidência. Daí fica 6x dividido por 2, 3x, mais 2y dividido por 2, y. Então, agora aqui sim eu posso eliminar dois termos. Então, veja o que vai ficar no meu limite. Eu vou ter 3x menos y sobre 2. Então, como meu denominador agora é um número, né? Não uma variável, logo eu posso substituir o x e o y por 1 e menos 3, que o denominador já está sendo garantido que não é zero, né? Agora ele é 2, é um número fixo. Então, bastando substituir o 3, bom, x aqui vai ser o 1, então 3 vezes 1, menos o y é menos 3, então menos 3 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2, 3. O que significa isso? Significa que, apesar de essa função ela não ser definida no ponto 1 menos 3, mas à medida em que os pontos se aproximam desse ponto 1 e menos 3, a função ela se aproxima do valor 3. Então, o limite da função, quando o x tende a 1 menos 3, é o 3, apesar de ela não ser definida nesse ponto, porque faz o denominador ser zero. Bom, e temos aqui nosso último exemplo, que, né, trata de uma fração, só que é interessante a gente primeiro avaliar se esse ponto aqui faz o denominador ser zero. Se fizer, a gente busca alguma forma de simplificar, se houver essa possibilidade. Se não for zero, a gente pode substituir diretamente. Bom, observando aqui o y4 e o x2, faria termos aqui raiz de 4 menos 2, que é zero, né? Então, a gente não pode substituir. A ideia aqui, quando temos uma adição ou subtração envolvendo fração no denominador, e a gente quer racionalizar esse denominador, é lembrar lá de números complexos da questão do número conjugado. Então, a ideia é basicamente a mesma. Logo, eu vou multiplicar, na verdade, vou multiplicar o numerador e o denominador. Mas a expressão que eu vou precisar aqui é basicamente essa expressão que está no denominador, mas com o sinal trocado. Então, ao invés de uma diferença, eu vou multiplicar por uma soma. Então, eu vou ter aqui o limite xy tendendo a 2, 4. O meu numerador, eu vou deixar quieto aqui por enquanto. Meu denominador também. Só que eu vou multiplicar os dois termos agora por raiz de y mais x. Bom, quando a gente faz esse tipo de algebrismo, de multiplicar o numerador e o denominador por alguma fração, por um mesmo número, o que a gente está fazendo, na verdade, é multiplicando por 1, pois um número dividido por ele mesmo dá 1. Nesse caso, a ideia de multiplicar essa diferença por uma adição envolvendo os mesmos termos é que, lembra lá do a mais b vezes a menos b? O produto da soma pela diferença de dois termos resulta no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, com isso, eu vou ter o quadrado dessa raiz quadrada.
né? Então, a gente vai eliminar essa raiz quadrada dessa forma. Então, fica aqui o limite de xy tendendo a 2, 4. Meu numerador, eu vou apenas escrever essa multiplicação que está lá indicada. E aqui no denominador, o produto da diferença pela soma de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora, aqui eu observo que essa expressão é a mesma que essa, eu posso simplificar. E meu denominador vai passar a ser 1. Então, eu vou ter aqui, só melhorar aqui a escrita um pouquinho, o limite de xy tendendo a 2, 4. E o que me sobrou ali foi raiz de y mais x. Sobre 1, né? Não precisa. Então, substituindo aqui o y por 4 e o x por 2, eu vou ter 2 mais 2, 4. E esses foram os nossos 4 exemplos. Então, a gente viu situações em que é possível simplesmente substituir diretamente o x e o y pelo ponto dado, e há situações em que isso não é possível, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessas situações. Temos aqui alguns exercícios que seria bom vocês treinarem, né? Façam pelo menos esses 4. E é isso, pessoal. Então, aí as nossas referências, no caso, o livro do Stuart. Bons estudos e até a próxima aula. Até mais.